Olá a todos os touros, ursos e robôs que nos acompanham. Bem-vindos! Hoje é quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026 e olha que dia maluco nos mercados. Maluco é pouco. Sabe aquela sensação de olhar para o mesmo quadro e cada pessoa enxergar uma coisa completamente diferente? Foi exatamente isso. Tivemos um único dado econômico crucial vindo dos Estados Unidos que mandou Wall Street para um lado e fez o Brasil decolar para um universo paralelo. É a definição perfeita de um mercado esquizofrênico. A nossa missão hoje é exatamente essa, né? Tentar ser o terapeuta desse mercado e entender o que se passa na cabeça dele. Boa! Vamos mergulhar fundo no relatório de empregos americano, que foi o gatilho de tudo, e entender como o Brasil conseguiu não só ignorar, mas surfar uma onda de euforia histórica e, de quebra, dar uma olhada numa nova briga de gigantes que está esquentando e muito no mundo da tecnologia. Perfeito. Então, vamos começar pelo epicentro do terremoto, o payroll de janeiro lá nos Estados Unidos. Certo. Vamos abrir o capô desse número porque, sabe, o painel está mostrando uma coisa, mas o barulho do motor me parece bem diferente. A manchete foi 130 mil novas vagas criadas. Esmardou as expectativas que eram, sei lá, no máximo 70 mil. Bem acima. E a taxa de desemprego caiu para 4,3%. À primeira vista, é champanhe para todo lado. A economia americana bombando. Exato. E essa foi a primeira reação. Que durou o quê? Uns 15 minutos? Porque é aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? É quando se olha os detalhes. Quando você começa a ler as notas de rodapé desse relatório, a história muda da água para o vinho. O primeiro ponto, e esse é o mais chocante, são as revisões. As revisões dos dados passados. Ah, sim. O governo simplesmente apagou com a borracha quase 900 mil empregos que ele dizia terem sido criados entre abril de 2024 e março de 2025. Peraí. Quase 1 milhão de empregos fantasmas. E simplesmente nunca existiram. Nunca existiram. Exato. Como é possível um erro de cálculo dessa magnitude? Isso não destrói completamente a credibilidade desses relatórios? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de 900 mil empregos. E sim, abala muito a confiança. Com certeza. Mostra que a fotografia que a gente tinha da economia no ano passado estava com o foco totalmente errado. E não para por aí. Tem mais? Tem. Se você isolar só o segundo semestre de 2025, os últimos 6 meses, o saldo líquido de empregos na maior economia do mundo foi negativo. Uma perda de 1.000 postos de trabalho. Nossa. Então esse número de janeiro, por mais forte que pareça, veio depois de um semestre inteiro de estagnação, para não dizer coisa pior. Entendi. Então a manchete é forte, mas o histórico recente é péssimo e os dados passados eram, inflados. E essas 130 mil vagas de janeiro, pelo menos elas foram bem distribuídas pela economia ou também tem algum truque aí? Tem mais um truque e um bem grande. O crescimento foi absurdamente concentrado. Pensa assim, de cada 10 vagas criadas, praticamente 9 vieram de um único lugar. Um único setor. Um único grande setor, saúde e assistência social, que sozinho gerou 124 mil empregos. O resto veio basicamente da construção civil, com 33 mil, que provavelmente se beneficiou de um inverno menos rigoroso. O resto da economia ficou no 0 a 0. Uau. Isso não é um sinal de uma economia vibrante, né? É um sinal de uma economia que depende de muletas de setores muito específicos. Ok. O cenário é bem mais frágil do que parece. Mas teve um ponto que brilhou no meio disso tudo, que foram os salários, certo? Sim, esse foi o contraponto positivo inegável. Um aumento de 0,4% nos salários no mês, levando o acumulado anual para 3,7%. Isso é bom. É um crescimento real, acima da inflação, que coloca dinheiro no bolso do consumidor e ajuda a manter a economia girando. É tipo a única parte do relatório que não tem um mas ou um porém. E o pessoal em Wall Street, como é que reagiu a essa salada de frutas? Porque tinha número bom e ruim todos misturado. Pois é. A reação inicial foi de euforia. O Dow Jones abriu subindo mais de 300 pontos. Mas a alegria durou pouco. O mercado virou e fechou em queda. Dow caiu 0,13%, S&P 500 estável e Nasdaq recuou 0,16%.
Por que essa virada brusca? A virada tem um nome e um sobrenome, Federal Reserve. O mercado funciona com uma lógica bem simples, na verdade. Qual? Ele não reage ao dado em si, mas ao que ele acha que o Banco Central vai fazer por causa do dado. A expectativa sobre o Fed. Sempre. A manchete de 130 mil empregos, mesmo com todos os problemas que a gente citou, é forte o suficiente para tirar da mesa qualquer esperança de um corte de juros em março. Acabou com a festa. Exato. A ferramenta FedWatch da CME, que mede essa probabilidade, mostrou isso claramente. A chance de manutenção dos juros saltou de 80% para 94% depois do relatório. O famoso mantra juros altos por mais tempo. E isso, claro, se reflete imediatamente no mercado de títulos, que é o mais sensível a essa expectativa. Na mosca. Os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, que são a referência de risco para o mundo todo, dispararam. O título de 10 anos foi para 4,176%. É um salto. É o mercado dizendo, ok, Fed, entendemos o recado, o dinheiro vai continuar caro por mais tempo, e quando o rendimento do investimento mais seguro do mundo sobe, fica menos atraente correr risco em ações. Por isso a bolsa virou. Fascinante. Agora, vamos pegar um avião e aterrissar num lugar que parece ter recebido um relatório completamente diferente hoje. No Brasil. Um outro planeta. No Brasil, o Ibovespa não só subiu, ele fez história. Fechou pela primeira vez acima dos 190 mil pontos, com uma alta impressionante de 2,22%. Bateu recorde atrás de recorde. O que explica essa desconexão total com o humor de Nova York? O fascinante aqui é que a gente teve um exemplo clássico de como narrativas locais fortes, especialmente quando abastecidas por um rio de dinheiro estrangeiro, podem criar uma bolha de realidade própria. É isso, uma realidade própria. O Brasil se desconectou completamente do humor global. Isso ensina muito pra gente, sabe? Que no curto prazo, o fluxo de capital pode ser mais poderoso do que qualquer dado macroeconômico. E esse fluxo foi tão forte que desafiou a própria lógica da física financeira, né? Um payroll forte nos Estados Unidos normalmente fortalece o dólar. Exatamente. Porque juros altos por lá atraem capital, valorizando a moeda deles. E essa lógica deveria ter pressionado o real para baixo. Mas o que aconteceu foi o exato oposto. O exato oposto. A maré de capital estrangeiro entrando no Brasil foi um tsunami que engoliu a marola vinda dos Estados Unidos. É um movimento que a gente já vinha observando, uma rotação de capital global para mercados emergentes, e o Brasil parece ser o queridinho da vez. E teve algum gatilho doméstico hoje? Teve. Alguns fatores locais jogaram mais lenha nessa fogueira. Analistas como o Nicolas Gaz, da GT Capital, apontaram para uma nova pesquisa eleitoral da Quest. O fator político. Isso. Independentemente do mérito da pesquisa, o mercado interpretou um certo estreitamento no cenário como algo positivo, o que diminui a percepção de risco político. Soma a isso declarações do presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo. O que ele disse de tão importante? Ele agiu como um calmante para o mercado. Usou as palavras mágicas, movimentos comedidos e serenidade para falar sobre o futuro dos cortes na Selic. Música para os ouvidos do mercado. Exatamente. Sinaliza que o ciclo de queda de juros vai continuar de forma previsível, sem surpresas. Essa combinação de menor risco político e previsibilidade monetária é tudo que o capital estrangeiro quer ouvir. E essa enxurrada de dinheiro, claro, se refletiu no câmbio. O dólar desabou, fechando a R$ 5,18, o menor valor em quase 2 anos. A história brasileira hoje falou mais alto que o ruído global. Muito mais alto. Eu imagino a festa na Faria Lima. Depois de anos ouvindo que o Ibovespa não saía do lugar, um dia como hoje deve ter feito muita gente abrir um champanhe mais cedo. Com certeza. E a alta foi de qualidade, liderada pelas blue chips, as ações de maior peso, as preferidas dos gringos. Sim. Petrobras subiu mais de 2%, Vale mais de 3,4%, os grandes bancos como Itaú e Bradesco também com altas fortes, e teve um destaque individual espetacular. Suzano disparou quase 12% depois de resultados muito fortes. Foi um dia de alinhamento de planetas para a Bolsa brasileira. Ok, então temos a hesitação nos Estados Unidos e a euforia no Brasil.
E o resto do planeta ficou em cima do muro? Como foi o dia na Europa e na Ásia? Na Europa, o mercado esqueceu a macroeconomia e virou uma grande casa de análise de balanços. O dia foi todo sobre separar o joio do trigo. O índice Stoxx 600 ficou praticamente estável, mas por baixo da superfície a briga foi boa. Ah, então foi uma coisa mais micro, empresa a empresa. Isso. Quem entregou resultados sólidos, como a Siemens Energy, que quase triplicou o lucro, foi premiado com uma alta de mais de 8%. E quem decepcionou foi punido sem dó, imagino. Duramente. A gigante francesa de software Dassault Systèmes despencou mais de 20% após resultados fracos. Até a Heineken subiu 4%, mesmo anunciando demissões, porque o mercado gostou do plano de reestruturação. A história lá hoje não era sobre o Fed, era sobre a execução de cada empresa. Entendi. E do outro lado do mundo, na Ásia, eles seguiram a cautela de Wall Street? Não, os mercados asiáticos fecharam o dia majoritariamente em alta, operando na sua própria frequência. Na China, por exemplo, a grande preocupação interna continua sendo a ameaça de deflação. A demanda fraca. Exato. O índice de preços ao consumidor subiu só 0,2% em janeiro, bem abaixo do esperado. É um sinal claro de que a demanda interna ainda está muito fraca e que o governo provavelmente vai ter que injetar mais estímulos. Interessante. E as commodities? Elas costumam ser muito sensíveis a esses dados dos Estados Unidos. Como elas se comportaram nesse cenário tão dividido? Elas também se dividiram, cada uma seguindo sua própria narrativa. O petróleo subiu, com o Brent se aproximando de $70 o barril, totalmente focado em tensões geopolíticas entre EU e Irã. Ignorou o payroll. E o ouro? Já o ouro, que também subiu e passou dos $5.083 a onça, foi ainda mais curioso. Por quê? Um dado de emprego forte e a perspectiva de juros altos nos Estados Unidos deveriam ser péssimos para o ouro, que não paga juros. Exatamente. Pela lógica do livro-texto, o ouro deveria ter caído. Mas ele subiu. A narrativa que venceu hoje no mercado de ouro foi a da compra fundamental de longo prazo. Ah, uma visão mais estratégica. É como se os grandes investidores estivessem dizendo: não me importo com o dado de hoje, estou comprando ouro como uma proteção estrutural contra incertezas futuras. Foi um belo exemplo de como diferentes ativos podem olhar para o mesmo fato e chegar a conclusões opostas. E essa ideia de narrativas que se sobrepõem à realidade dos números me lembra de outro lugar onde isso acontece o tempo todo, o mundo da tecnologia. Ah, sim. Lá, uma nova batalha está esquentando, e é uma briga tanto de produtos quanto de narrativas. Uma batalha que teve seu primeiro grande round no intervalo do Super Bowl, o espaço publicitário mais caro do mundo. Estamos falando da troca de farpas entre a Anthropic, criadora do Claude, e a gigante OpenAI do ChatGPT. Exato. A Anthropic veiculou um anúncio que era uma crítica velada, mas muito direta, à ideia de colocar anúncios em ferramentas de inteligência artificial. Um torpedo na direção dos testes que a OpenAI vem fazendo. E a briga não ficou só na TV. De jeito nenhum. O diretor comercial da Anthropic, o Paul Smith, deu uma entrevista dizendo que a empresa prefere aumentar a receita a criar manchetes chamativas. E o CEO da OpenAI, o Sam Altman, não deixou barato e respondeu chamando o anúncio de desonesto. Isso é muito maior que uma disputa de marketing, né? Com certeza. É uma briga filosófica sobre o futuro do modelo de negócios da IA. Vai ser baseado em assinaturas, como a Anthropic defende, ou em publicidade, como o Google e a Meta. E enquanto os CEOs trocam farpas, o mercado de ações reage. Essa ascensão de ferramentas como o Cloud Cowork, da própria Anthropic, que prometem ser um faz-tudo corporativo, está colocando um medo real em empresas de software mais tradicionais. Totalmente. Ações como Salesforce e ServiceNow estão apanhando bastante ultimamente. É o medo existencial de se tornar obsoleto. O temor é que, em vez de pagar 10 assinaturas de softwares diferentes, uma empresa possa pagar por uma única ferramenta de IA que faça o trabalho de todos eles. É uma ameaça real. E é interessante que o próprio executivo da Anthropic tenha tentado acalmar os ânimos, dizendo que há muita hipérbole nesse medo. Mas, bom, o mercado não parece concordar. Ele está vendendo primeiro e perguntando depois.
E aí entra o grande paradoxo. Enquanto algumas empresas de software tremem de medo da disrupção, outras estão investindo bilhões para construir os trilhos desse trem. É um paradoxo fascinante. A gente vê um investimento absolutamente colossal na infraestrutura que sustenta a IA. O exemplo do dia foi a francesa Mistral, uma das grandes rivais europeias da OpenAI, anunciando um investimento de 1,2 bilhão de euros em data centers na Suécia. 1 bilhão e 200 milhões de euros. Exato. Então, de um lado, você tem o medo da destruição de valor, do outro, uma corrida do ouro para construir as fundações dessa nova economia. Os dois sentimentos coexistem. Então, o que tudo isso significa? Se a gente amarra todas as pontas, o tema do dia foi a grande divergência. Um único dado, o payroll, foi o estopim para reações totalmente distintas. Isso. A cautela e a dúvida em Wall Street, a euforia e a celebração de uma vitória local no Brasil e as commodities, cada uma dançando sua própria música. Exatamente. E no mundo da tecnologia, essa divergência é sobre o futuro. Medo da disrupção versus a ganância da construção. Os mercados estão navegando em águas turvas, cheias de sinais conflitantes. Sim. Temos um mercado de trabalho americano que é forte na manchete, mas extremamente frágil nos detalhes. Temos narrativas locais, como o do Brasil, mostrando que tem força para desafiar as tendências globais. E temos a IA, essa força transformadora que gera pânico e fortunas na mesma medida. Uma síntese perfeita. Um dia que nos lembra que os mercados não são uma máquina de lógica pura, mas um caldeirão de narrativas, medos e esperanças. E isso nos deixa com uma pulga atrás da orelha para o futuro. Considerando essas revisões gigantescas para baixo nos dados de emprego dos Estados Unidos ao longo do último ano, qual deveria ser o nível de confiança que os mercados e os próprios bancos centrais depositam em um único relatório mensal, por mais forte que a manchete pareça? É uma ótima pergunta. Será que essa obsessão com o dado do mês, com a foto do momento, não nos impede de ver um filme de fraqueza mais sutil e profunda se desenrolando na economia?